Bom dia, ouvintes! Agora, 10h15 da manhã, começamos o nosso podcast. Nós, estudantes de medicina, iremos discutir a respeito da fibrose cística e como essa doença desencadeia uma mutação genética no nosso organismo. Nossa equipe é composta por mim, Heloísa, Ana, Mona Lisa, Natália Guimarães e Natália Medeiros. Ana, bom dia! Você poderia explicar o que é fibrose cística e que tipo de mutação é essa? Bom dia, Elo! Claro que posso! A fibrose cística é uma doença autossômica recessiva. Por ser autossômica, o gene afetado não está no cromossomo sexual, mas sim no cromossomo 7. Nesse cromossomo fica o gene CFTR, que é o gene regulador de contundância transmembrana da fibrose cística. Por esse motivo, ela é considerada uma doença quantitativa. Por ser recessiva, para se manifestar é preciso herdar o gene afetado do pai e da mãe. Se for recebido apenas uma cópia mutada, o paciente será apenas portador, sem apresentar os sintomas. Interessante. E em qual cromossomo a fibrose cística atua, Mona Lisa? Olá, bom dia, Elo. Então, como a Ana mencionou, a fibrose cística é causada pelo gene CFTR e ele está localizado no braço longo do cromossomo 7, na posição 7q31.2. Ele é um gene relativamente grande, sendo composto por 27 exons e ocupando cerca de 200 a 250 mil pares de bases do DNA. A sua função é codificar uma proteína que vai atuar como um canal de cloro nas células epiteliais. Portanto, quando ocorre algum tipo de mutação, essa proteína pode ser produzida de forma defeituosa ou ela pode estar ausente, prejudicando o transporte de íons e causando o acúmulo de secreções espessas em diversos órgãos. Atualmente já foram descritas mais de 2.000 mutações no gene CFTR, porém a mais comum, com cerca de 70% dos casos da fibrose cística, é a deleção da fenilalanina na posição 508, que provoca um defeito no dobramento da proteína. E a gente sabe que o fenótipo também sofre com isso, né? Quais são os sintomas e sinais desse paciente, Natália? Bom dia, Elo. Então, como a Ana comentou, é uma doença quantitativa e por isso ela vai ter fenótipos variados. A gente trouxe aqui alguns dos fenótipos possíveis e ela tem várias manifestações, então a gente trouxe esses 3 exemplos. Um dos mais conhecidos é o efeito nas glândulas sudoríparas, né? Na fibrose cística ocorre um defeito na reabsorção de cloro e sódio nos ductos sudoríparos. Isso faz com que o suor seja mais concentrado em sais, o chamado suor hipertônico, né? Esse é um dos fenótipos mais homogêneos da doença. Praticamente todos os pacientes apresentam um teste de suor alterado, com cloro acima de 600 milimoles por litro. A intensidade dessa alteração pode variar conforme o genótipo, mas a presença de cloro elevado é uma característica marcante e fundamental para o diagnóstico, então a maioria dos pacientes vão apresentar essa doença. Também tem alterações no pulmão e nos seios da face, no sistema respiratório, né? O problema é a falha no transporte de cloro e bicarbonato. Isso resulta em secreções mais espessas, com menos líquido na superfície epitelial. O muco fica viscoso, obstrui as vias respiratórias e facilita a adesão bacteriana. Com isso, o paciente pode desenvolver inflamações e infecções recorrentes. A gravidade, no entanto, é bastante variável. Alguns indivíduos evoluem com infecções crônicas precoces, enquanto outros mantêm uma função pulmonar preservada até a vida adulta. Essa diferença se deve não só ao tipo de mutação do gene CFTR, mas também a genes modificadores, como o TGBF1 e o MBL2, que modulam a resposta inflamatória. Outra manifestação também que essa doença pode apresentar é o pâncreas exócrino. O pâncreas também é fortemente afetado nessa doença. As secreções espessas bloqueiam os ductos pancreáticos, levando à destruição progressiva do tecido exócrino. Esse quadro é fortemente determinado pelo genótipo do CFTR. Quando as mutações são graves, quase todos os pacientes evoluem para insuficiência pancreática exócrina, necessitando de reposição enzimática. É quase que uma pancreatite crônica, né? Fica bem complicado para eles. Ótima observação. E para finalizar, pessoal, essa doença é comum, Natália? Qual é a frequência na população?
Então, Elô, eu trouxe algumas informações aqui sobre o Brasil e é uma doença bem rara, na verdade, principalmente aqui no Brasil. Os resultados dos dados que eu coletei, eles foram do Registro Brasileiro sobre Fibrose Cística e são de 2021, mas eles ainda são válidos e são os mais atualizados que a gente tem até o momento, porque como se trata de uma doença bem rara, é difícil a gente ter sempre esses dados bem atualizados, né? Então, de acordo com esse boletim, no Brasil, o estado que tem maior prevalência de pessoas que nasceram com a doença, manifestando a doença, é no estado de São Paulo, com aproximadamente 1.600 pessoas. E São Paulo também lidera como o estado com mais pessoas que convivem com a doença. Não necessariamente elas nasceram lá com a doença, mas elas moram lá e possuem fibrose cística. E é 1.725 pessoas, mais ou menos. No Brasil, a doença é mais comum nos homens, mais ou menos 50%, 51,22% dos casos eles são em homens, e as mulheres elas estão um pouquinho abaixo, em 48,78%. E a maior parte dos indivíduos que apresentam essa doença são brancos e segue logo pelos pardos, com 24% apenas de quem possui a fibrose cística. A faixa etária de quem apresenta a doença atualmente, no ano de 2021, que foi quando foi coletado esses dados, de menores de 18 anos, lideram a faixa etária de pessoas que convivem com a fibrose cística. Cerca de 74% de pessoas são menores de 18 anos que convivem com essa doença. É bastante coisa. O diagnóstico da fibrose cística ele não é fácil, ele tem que concomitar com uma suspeita clínica já, e ele acontece já logo depois do nascimento do neném. Então eles fazem o teste do pezinho, ou depois, se o teste do pezinho não foi confirmatório, o teste do suor, como a Nath falou, que é o suor salgado. E, enfim, aqui no Brasil, a gente teve, em 2021, 6.427 casos registrados. E nesses casos registrados, tivemos 5.319 pessoas que tiveram relato de ter realizado a pesquisa de genótipo na sua vida. Então, nessa pesquisa não tem captura de informação sobre qual tipo de genótipo foi realizado. Então, a gente pode ter indivíduos com uma resposta positiva a respeito da pesquisa, mas pode ser que apenas uma variante foi pesquisada e talvez não seja um diagnóstico tão conclusivo assim, sabe? Enfim, o sequenciamento da nova geração, ela codificante e áreas intrômicas do vizinho, vizinhas do gene CFTR, ela é muito importante. E, enfim, nesse boletim, os casos com pelo menos 2 cópias de variantes que causam fibrose cística, eles são classificados como casos positivos que carregam e causam a apresentação clínica da doença, né? Os casos negativos seriam os que as variantes apresentadas em CFTR, elas não causam a doença ou elas não estão associadas com nenhuma manifestação clínica provável. E os casos inconclusivos é quando o paciente ele tem uma variante que pode causar fibrose cística, ou ele tem uma variante que não causa fibrose cística, ou ainda ele tem uma variante de CFTR que tem uma apresentação clínica variável. Como a Nath falou, é uma doença quantitativa, então pode ser que essas manifestações elas não sejam tão evidentes e pode ser que não seja pesquisado. Então, é por isso que é tão importante fazer essa pesquisa genotípica para a gente entender como que esses pacientes eles se encontram, né? Esse mapeamento genético. Como a gente tinha falado, a proteína vai ser meio expressa, menos expressa, mais expressa. Exatamente. Em outros, então, existem mais de 2.000 mutações de CFTR, então não quer dizer que todas as mutações elas vão causar fibrose cística. Aqui no Brasil, a gente tem 331 mutações de CFTR e dentro dessas mutações foi classificado que 148 causam fibrose cística, 23 são de consequência clínica variável, 13 não causam fibrose cística e 145 elas não estão apresentadas no banco que foi consultado para essa pesquisa. O banco que foi usado na pesquisa é o cftr.org. Ele é atualizado todo ano, apesar
que a última atualização foi um pouquinho atrás, assim, em 2023. E, enfim, é lá onde a gente tem todas as informações a respeito das variantes que podem causar a apresentação da doença e como ela vai se apresentar no corpo do paciente. Enfim, é bem interessante mesmo. Olha só quantos dados consideráveis, né, Natália? E muitas pessoas ainda não dão a devida atenção. Para finalizar, pessoal, eu gostaria de perguntar se alguém tem alguma curiosidade. Então, gente, eu acho que vale a pena a gente também ressaltar o papel do SUS nisso tudo, né? A gente sabe quanto esse sistema é importante para o nosso país e essa doença, a fibrose cística, ela pode ser identificada pelo teste do pezinho, que é oferecido pelo SUS já no nascimento da criança. E para aqueles que desenvolvem a doença, o SUS fornece os medicamentos que geralmente são corticoides ou imunossupressores. Também vale a pena a gente ressaltar, para você ouvinte que por acaso tem essa condição, que em casos graves, você tem o direito de se aposentar previamente. Então, vale a pena você consultar um advogado ou alguma coisa do tipo para ficar atento aos seus direitos. Muito legal. Muito bem, pessoal. Acredito que esclareceram todas muito bem para o público a respeito da doença, que é ainda estudada pela ciência, né? Então, muito obrigada a todas pela participação. E é isso. Até o próximo podcast.